Olá, muito boa noite. 11 anos após a aprovação do Estatuto do Desarmamento, que restringiu a compra e o porte de armas, o assunto voltou a ser discutido no Congresso Nacional. Está prestes a ser votado pela Câmara dos Deputados um projeto que facilita o acesso de civis às armas. Pelo texto, qualquer cidadão com mais de 21 anos, sem nenhum motivo justificável, poderia adquirir até 9 armas de fogo e comprar 50 balas por mês. E o controle, que hoje é exclusivo da Polícia Federal, passaria a ser das polícias civis de cada estado. O projeto só começou a ser discutido com a população em novembro, mas um grupo de parlamentares tem pressa na aprovação. Para debater os limites a serem impostos à compra e ao porte de armas e as consequências que a possível liberação pode trazer, o Debate Brasil recebe o presidente do movimento Viva Brasil, Benê Barbosa, que já se manifestou a favor do projeto que altera o Estatuto do Desarmamento. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Recebemos também Francisco Regis, coordenador do Comitê Nacional de Vítimas de Violência, que é contra a proposta. Boa noite, é um prazer recebê-lo no programa. Boa noite, Eric. Boa noite. Bom, para a gente começar, alguns argumentam que permitir que a população se arme é uma forma dela se proteger, já que os bandidos acabam tendo acesso às armas no mercado negro. Como os senhores avaliam essa situação? Começar, senhor Benê? Primeiramente, assim, né, a questão exatamente do projeto de lei. Na realidade, ele tem sido descrito como um projeto que vai aí fazer com que qualquer pessoa compre uma arma de fogo. Isso não é verdadeiro, né? O projeto realmente, ele, não vou dizer facilita, mas ele garante que o cidadão tenha essa opção de defesa, né? Mas ele também restringe, ele fiscaliza, ele controla, né? Não vai ser esse oba-oba como está parecendo. E é um projeto que não é sair ali, atravessar a rua, de comprar forma uma arma nenhuma, e de colocar forma na nenhuma. A cintura. pessoa vai ter que apresentar um laudo psicológico, ela não pode ter nenhum tipo de antecedente criminal, né? Ou seja, inclusive restrições que já existem hoje no Estatuto e foram até mantidas nesse projeto de lei, né? E o que ele visa realmente é fazer o quê? É adequar a nossa legislação atual, né, que não atende o que foi decidido no referendo de 2005, né, trazer aí uma modernidade para essa legislação que, como você mesmo disse, né, hoje você tem o cidadão desarmado, um Estado completamente ineficaz para garantir a segurança da população e do cidadão, né, e, ao mesmo tempo, criminosos que continuam se abastecendo aí no mercado ilegal. E o senhor, senhor Francisco, o que o senhor avalia essa situação? Primeiro, a gente é contra por diversos motivos, né? O Estatuto ele foi discutido por mais de 5 anos na Câmara dos Deputados. Ele é fruto de todo um estudo sobre o perfil da população, sobre os riscos, né, que as armas de fogo trazem para um cidadão que decide ter uma arma em casa, né, a questão de acidentes, a questão das brigas, né, em âmbito das comunidades. E a gente entende que a grande pressão pela mudança do Estatuto advém da pressão pelo mercado de armas, que o Brasil hoje, por ter tido um grande crescimento econômico, se tornou um mercado potencial para inúmeros produtos, né, que a gente vê no âmbito do consumo, desde automóveis, que é um grande mercado consumidor, que já atraiu aí dezenas de montadoras, por exemplo, mercado imobiliário, enfim. E essa grande pressão por que passa a sociedade enseja grandes investimentos. E esse consumo está abrindo potencial mercado para a população adquirir uma arma de fogo, né, num contexto de fragilidade institucional que a gente se encontra. Então, assim, a gente vê que é uma pressão. O Estatuto do Desarmamento foi muito bem estudado. Ele possibilita ao cidadão ter uma arma de fogo, ele possibilita o que o referendo fez, foi acatado, o comércio existe no Brasil, né? Hoje nós temos várias empresas legalizadas, nós temos clubes de tiro, as pessoas têm acesso a isso, a cursos, a todo um aparato. E o que vem acontecendo desde 2003 para cá é uma tentativa de fragilizar o Estatuto em várias instâncias, fragmentando. Essa última é muito agressiva. O senhor falou do mercado, né, da indústria de armas. Mais de 20 parlamentares foram financiados por indústrias do armamento, indústria de arma. O dinheiro não pode estar apressando a aprovação do projeto? Os parlamentares estariam legislando em causa própria? Olha, eu represento o Movimento Viva Brasil, que é uma instituição absolutamente civil,
né, que realmente representam o anseio da sociedade. Né? Como eu disse, nós tivemos um referendo onde quase 60 milhões de brasileiros disseram não ao desarmamento. Né? A ideia de que o Estatuto do Desarmamento foi realmente discutido com a sociedade não é verdadeira. Né? Não é verdadeiro. O que houve foi uma discussão apenas com aqueles que concordavam com o desarmamento. Então, as audiências públicas eram voltadas absolutamente para aquelas ONGs que concordavam com o desarmamento. Todo o Estatuto foi feito, né, baseado na possibilidade deles vencerem o referendo, coisa que não aconteceu. Né? E lembrando também que o Estatuto do Desarmamento foi aprovado em pleno mensalão, ele foi aprovado numa uma antivéspera de Natal, ou seja, numa virada aí praticamente de um ano legislativo. Né? Então, imaginar que agora está sendo um trâmite diferente não é verdade. Né? O PL 3722 ele está tramitando já desde 2012. Ele é um projeto de lei que teve o maior apoio popular da história do Disque Câmara. Né? Nenhum outro projeto de lei teve tanto apoio quanto ele. A enquete feita no próprio site da Câmara mostra que 86% das pessoas que votaram são favoráveis a esse projeto de lei. Né? Portanto, não é uma coisa da indústria de armas. Claro que a indústria de armas tem interesse, da mesma forma que a indústria de automóveis tem outros interesses, a farmacêutica tem outros interesses, e atuam também dentro do Congresso, que é algo absolutamente comum e normal. Né? Agora, o que não há, né, do lado de aqueles que defendem o desarmamento é apoio popular. Né? Tanto é que eles lançam campanhas, eles lançam pesquisas e eles sempre acabam perdendo. Né? Eles não conseguem esse apoio popular. E, realmente, a população quer, sim, o seu direito de defesa de volta. Né? A ideia de que não é possível comprar uma arma de fogo, né, hoje no Brasil, não é uma ideia verdadeira. Né? E eu digo por quê? Porque hoje é absolutamente discricionário. Nós temos uma política nacional de desarmamento, né, que pressiona os delegados da Polícia Federal a concederem o mínimo possível de autorizações para a pessoa comprar uma arma de fogo. Então, esse direito não é garantido no Brasil. E é só isso que nós queremos. Né? Nós queremos que as pessoas passem por todos os testes, sejam pessoas capacitadas, né, preparadas para utilizar uma arma de fogo, mas que esse direito não seja simplesmente negado ao cidadão. O senhor acho que não concorda, né? O senhor estava até balançando a cabeça. A gente não tem condição de concordar. Primeiro que se está colocando aqui, o que houve no referendo foi claro, a população aprovou o comércio de armas, estava escrito na lei. A questão do direito de defesa é um instituto completamente distinto. O que se está colocando aqui nessa questão da mudança da lei é uma fragilização, é uma possibilidade de uma pessoa ter muito mais acesso à arma de fogo e a gente vem repetindo. Isso potencializa a violência. Então, assim, à medida que você simplesmente, né, o que está colocado, o grupo que está compondo essas audiências públicas, está defendendo essa mudança, praticamente a grande maioria tem financiamento objetivo da indústria de armas. É legítimo? É justo? Não sei. Porque o que se está defendendo, colocando em risco aqui, é a vida do cidadão. A gente sabe que uma pessoa com arma de fogo na mão, o que a gente vem vendo diariamente, são potenciais situações de risco para a população. Então, assim, esse direito de defesa o cidadão possui. Tanto é que você forma condomínios, você fortalece a sua instituição no seu estado, na sua cidade, a questão da participação da polícia. Então, o que nós podemos trabalhar, sim, é a inteligência da polícia, sim, fortalecer as polícias e não passar para o cidadão esse ônus de ter que se defender na esfera. Temos que entender que a arma de fogo é uma espécie de bisturi. Para um médico, é a última intervenção possível. E um manuseio errado, você está colocando em risco a população. Uma só vítima da violência é toda uma comunidade que sofre, da família, do trabalho, da sua comunidade. Então, assim, é muito mais do que se quer colocar e que os deputados que estão lá têm financiamento, lícito nosso país permite,
Agora, não é justo o que está se colocando. Eles vão defender o quê? O comércio. Isso tem que ficar claro. Não é o direito de defesa, isso o cidadão possui. Então, eles ficam misturando essas duas situações e a população, equivocadamente, aprova, né? Vai lá, defende, vota, eu quero ter meu direito à arma. Mas isso não é o que se está vendendo. Ele está vendendo seu direito, mas o que ele está defendendo lá, amigo, é o direito ao comércio. É uma indústria que fatura, só no Brasil ou no mundo, mais de 150 milhões que está declarado isso nessas grandes empresas. E a vida do cidadão, quanto custa? Né? Uma saúde pública, um hospital, isso não está sendo colocado no que está defendendo, entendeu? Isso que a gente vai lutar sempre. Né? Bom, primeiramente, né, você falar em direito de defesa, né, e não deixar que o cidadão tenha uma arma para se defender é algo completamente ridículo. Né? Então, eu vou me defender, né, com quê? Com um cabo de vassoura. Né? Vou me defender se alguém que invade a minha casa na mão, no tapa. Isso não existe. Né? O direito de defesa ele só pode ser garantido quando você tem um instrumento eficaz para se defender. E o instrumento eficaz para a defesa é uma arma de fogo. Né? Querem dizer que o cidadão tem que ter um instrumento de igual relação de força? Claro, assim. Não tem outro jeito. Né? Nenhuma polícia no mundo é capaz de defender um cidadão 24 horas por dia. Por isso que países onde existe uma polícia que é absolutamente eficaz, como por exemplo a Suíça, né? Mesmo lá, o cidadão tem todo o direito de possuir armas de fogo para sua defesa. E não é só lá, você tem Finlândia, você tem vários outros países, mesmo aqui na América do Sul, né? Uruguai, agora o Peru aprovou uma lei que tira a restrição sobre as armas de fogo para o cidadão se defender. O Estatuto de Desarmamento tem 11 anos, né? E o que ele fez em 11 anos? Um fracasso total. O Brasil fechou 2012 com mais de 56 mil assassinatos, isso oficialmente. Do período de 2004 até 2010, né, onde o Estatuto esteve em pleno vigor, o uso de armas de fogo para criminalidade, para homicídios, subiu quase 8%. O dado da ONU, né, mostra que, apesar da redução do número de homicídios no Brasil, de 12,6%, depois do Estatuto de Desarmamento, o Brasil ainda tem uma das maiores taxas de homicídios e continua do mundo, crescendo. Né? São 29 casos para 100 mil habitantes. Exatamente, continua crescendo. Né? E continua crescendo. Por quê? Porque desarmar a sociedade, desarmar o cidadão, não é a solução para se reduzir criminalidade. Não há no mundo, um caso de sucesso aonde o desarmamento tenha sido empregado para se diminuir a criminalidade. Né? Muito pelo contrário, vários estudos passam a apontar que uma sociedade armada, dentro da legalidade, tende a que seus crimes sejam diminuídos. A própria ONU, no seu último relatório sobre homicídios em escala global, afirmou que é impossível você estipular uma relação direta entre a posse de armas de fogo e a criminalidade. E não é violência, que são coisas diferentes. O Brasil não tem problema com violência. O Brasil tem problema com criminalidade. Nós temos um país onde 92% de todos os homicídios fica sem qualquer solução. Então, como é que podem afirmar, por exemplo, que é briga de bar, que é briga de vizinho, que é briga de trânsito? Isso é bobagem, isso é mentira. Né? Isso é discurso para se aprovar, como fizeram lá no passado, de uma forma fraudulenta, o Estatuto de Desarmamento. Agora, pegando esse gancho da redução ou dos índices de homicídios ainda no país, uma das motivações para a restrição ao porte de armas é justamente essa alegação da redução da violência, né? Que de acordo com o estudo do IPEA, as taxas de homicídio reduziram 12% depois do Estatuto do Desarmamento. Agora, os defensores do projeto dizem que não houve redução da violência, ou não houve uma redução tão drástica, como o senhor estava até falando, seu Benê. Afinal, qual o impacto dessa limitação na questão da segurança pública? O que é importante, primeiro, nenhuma lei no Brasil isolada vai resolver problema de violência. Nenhuma lei. É um conjunto, talvez, de 30, de 40 conjuntos de leis. Existe, por exemplo, o exemplo lá de Diadema, que em 2005 fez uma lei seca, antecipou a questão da lei seca, e assim, em menos de um ano, reduziu mais de 50% da criminalidade. Então, não se tocou nem arma de fogo. Foi questão de... A violência tinha lugar, tinha hora para acontecer e tinha contexto. Então, se investiu em inteligência e se conseguiu reduzir drasticamente a violência com ação que tangente à questão do desarmamento. Então, o desarmamento tem que ser visto como uma das ações entre dezenas
Entendeu? Então, nenhuma lei. Então, revogar o estatuto agora é você quebrar desses importantes instrumentos. A comparação com países como a Suíça é absurda. A Suíça não tem exército. Cada homem, né, civil em possibilidade de idade, ele é um soldado disponível para o Estado. Então, é covarde fazer essa comparação com o Brasil. Está entendendo? E outra, a questão de comparar é importante. Por exemplo, países como o Japão e Inglaterra têm índice de uma morte, duas mortes por arma de fogo, e é proibido. Né? A última questão lá, teve um massacre de um maluco lá que matou 8 crianças, né, na Inglaterra. Eles baniram a arma de fogo da Inglaterra, a ponto de, se você quiser praticar tiro, você tem que ir para a França ou para a Espanha. Até se criou um turismo diferenciado. Não é verdade. É sabido isso. Não é verdade. Entendeu? Então, assim, a questão que está colocada, 56 mil mortes, tudo isso que está colocando, ao contrário, é favorável que se mantenha uma inibição para que o cidadão tenha uma arma, um acesso. E o que essas armas que chegam a matar todas, nenhuma arma que fala assim em ilegalidade da arma, mas elas nascem numa indústria que a vende, seja de forma legal para um país vizinho e que retorna para a mão do cidadão comum aqui de outras formas. Então, assim, o comércio, a indústria está por trás da possibilidade do cidadão ter cada vez mais possibilidade de comprar. Então, esses argumentos são colocados pela indústria de armas, muitas vezes são falaciosos, a gente tem que ter isso com clareza. Entendeu? Então, isso tem que ser mostrado. Então, nenhuma lei isolada vai conter a violência no Brasil. O que está colocando é fragilizando mais um dos instrumentos que a gente tem na mão. Então, vamos lá. Quando aconteceu o desarmamento no Japão? Olha, você tem que questionar isso historicamente. Entendeu? Que a questão da Suíça é clara, país que foi invadido por duas grandes guerras. Você usou o Japão. Quando o Japão foi desarmado? Quando a população japonesa foi impedida de ter armas? Eu tenho os dados de hoje, que é uma perguntei pessoa quando. por grupo de 100 mil. Perguntei quando. Você só pode saber, você só pode ter um objetivo quando você sabe uma data. Quando foi? Você não sabe. Data para afirmar. O Japão foi desarmado no século XVI. Né? No século XV, os japoneses introduziram a arma de fogo no Japão. No século XVI, elas se tornaram um problema, não por conta da criminalidade ou por homicídios. Elas se tornaram um problema por quê? Porque os senhores feudais estavam encontrando problemas, né, para reprimir os levantes dos camponeses. Aí eles desarmaram os camponeses para poder se perpetuar no poder. Ou seja, o desarmamento no Japão foi uma questão de controle social, não tem nada a ver com violência. Né? A violência e a criminalidade é baixa no Japão porque ele tem um grau moral elevadíssimo. Realmente, você comparar a Suíça com o Brasil é muito difícil. Não é absurdo, não. Só que sabe por quê? Porque exatamente o que eu esperava que ele falasse. Porque aí ele prova que o problema não é a arma em si. São outros fatores. Né? A arma em si não vai tornar uma sociedade mais violenta. Essa é a grande questão dessa discussão. O Estatuto do Desarmamento, ao contrário do que eles dizem agora, ele foi apresentado, sim, tá, como algo que resolveria. Podem procurar os vídeos, podem procurar as entrevistas de todas essas ONGs desarmamentistas, que resolveria o problema dos homicídios no Brasil. Não resolveu, muito pelo contrário, continua crescendo. E agora eles falam que não é bem assim, isso aí ia ser só uma ajuda com outras... Então, a verdade é que o Estatuto do Desarmamento foi um fracasso. Inglaterra, tá? Inglaterra, por favor, quem tiver possibilidade, leia o livro Violência e Armas, da historiadora Joyce Malcolm, para entender o que foi o desarmamento na Inglaterra e que foi o desarmamento do povo, da população inglesa, que hoje transformou a Inglaterra no país mais violento da Europa. Isso são dados, isso é estatística, tá? Isso não é invencionice. Né? Então, o desarmamento na Inglaterra também foi um fracasso total. Hoje, não em homicídios, mas em crimes violentos, em taxa de crimes violentos, ele é mais violenta que o próprio Estados Unidos, que tem milhões de armas de fogo. Então, não é a arma de fogo na mão do cidadão. Nos Estados Unidos são 90 armas para cada 100 mil habitantes. Hoje e a taxa de homicídios, segundo dados da ONU, homicídio por arma de fogo é de 2,97 por 100 mil. Exatamente. Né? E na Inglaterra, entre 2012 e 2013, 29 dos 551 homicídios cometidos no país foram causados por arma de fogo, segundo dados do Escritório Nacional de Estatística. Ou seja, olha só, os Estados Unidos, que não é considerado um país tranquilo, vamos dizer assim, ele com 300 milhões de armas na mão da população, né,
ele tem uma taxa de homicídios por armas de fogo 10 vezes menores do que a brasileira. Mas aí a lei não funciona lá? Não é diferente? Então, essa é a questão. Nós precisamos, a primeira questão, impunidade. Isso. Essa era a questão, a lei não funciona em relação à impunidade. Essa ideia de, não, nós precisamos educar, nós precisamos não sei o quê, isso precisamos melhorar a questão social, o problema de crime é uma questão socioeconômica, desculpa, isso é preconceituoso. Né? É como se só o pobre cometesse crime. Né? Se só o pobre cometesse crime, né, nós não teríamos tantos crimes, inclusive no nosso Congresso, né, que ninguém é pobrinho e precisa comprar pão e leite para os seus filhinhos. Né? Então isso é uma visão preconceituosa. Né? O problema do Brasil continua sendo impunidade. Né? Enquanto se usar a expressão violência, nós vamos continuar mantendo essa impunidade. Por quê? Porque a violência não tem agente para ser punido. O problema é criminalidade. Quando você tem criminalidade, você tem criminoso. Quando você tem criminoso, você precisa identificar, julgar e punir, coisa que não acontece no Brasil. E isso sim precisa mudar. Bom, o controle de armas ainda é muito falho, já que as armas estão aí circulando, estão na mão, principalmente nas mãos dos criminosos. Como controlar a circulação desse armamento? Olha, como estava falando há pouco, até aproveitando o gancho do Bené, eu falei um pouco anteriormente sobre uma lei que sozinha não tem a possibilidade de resolver grandes problemas, como é o da criminalidade no Brasil, a questão da violência. Então, assim, é um conjunto de leis, é um conjunto de esforços que tem que ser feito pela sociedade e as instituições de modo geral. Ele falou a respeito dos crimes que não são punidos. Falando como vítima de violência, eu tive um irmão assassinado que me levou a trilhar esse caminho aqui. O maior absurdo que a gente vê é o sofrimento das famílias, né, que muitas vezes a gente vê um mapa da violência, vê lá 56 mil, né, assassinatos, e a gente não percebe que cada unidade cada número daquela aí representa. Então, assim, no núcleo familiar, no núcleo de trabalho, na sua comunidade. Então, assim, ao longo desses poucos anos que eu estou trabalhando, que eu acompanho esse debate, eu participei, por exemplo, eu acompanho algumas famílias que eu vi sendo praticamente destruídas. Então, com a perda de um ente querido. Então, assim, isso, o que a gente trabalha, o que a gente vê é que se o Estatuto, né, naquele período, se toda aquela campanha que foi feita de desarmamento, se ele reduziu que seja 1.000, 500, 300 ao longo de uma curva que era ascendente, qualquer mapa da violência vai mostrar isso, já foi benefício para o país. A gente acredita nisso. Então, assim, eu reafirmo, uma lei sozinha não vai. O que ele colocou aqui, a questão da impunidade, é uma das maiores tragédias. Então, sim, você vai liberar, de repente você vai dar mais uma condição da pessoa comprar arma de fogo, etc. Você pode até aumentar a pena, mas quem vai pagar essa conta, colega, vai ser o cidadão com o seu imposto lá, à medida que ele vai ter que fazer punir, mais cadeia, mais problemas na saúde pública, está entendendo? Então, isso é fato, entendeu? Uma arma de fogo, se você for avaliar, uma bala custa R$2. Esses dias eu vi, antes do meu irmão ser assassinado, eu fiquei impressionado com um crime em que um bandido de rua, assim, que estava tentando entrar numa escola e uma guarda policial em São Paulo, não permitiu. O cara foi, voltou e matou a guarda. E aquilo eu fiquei impressionado. Eu falei, puxa vida, como pode no Brasil uma pessoa, primeiro, matar uma mulher, né? Imagina, provavelmente mãe de família, provavelmente filha de uma família, a qual era um orgulho por ser policial, contra uma corporação que perdeu uma companheira de trabalho, contra uma instituição que é a segurança pública, contra uma escola, imagina. A segurança pública ali já sai derrotada, entendeu? Com certeza, né? Você foi derrotado em todas as instâncias por um moleque, um meliante, que teve acesso a uma arma de fogo e matou toda essa esfera que eu estou colocando. Quanto vai sair isso para o Estado? Entendeu? Você vai pagar isso, cadeia para esse moleque, e essa família, nós vamos talvez arcar com um pequeno soldo, né, que vai talvez dar um seguro, eu não sei como vai fazer. Nós vamos reparar nunca a perda. Quanto? Né? Isso acho que é... Esse número sequer é contado naquela estatística de 56 mil, a qual essa moça passou a fazer parte. Então, assim, é muito fácil para a indústria passar a abrir um pouco mais para o cidadão de bem. Eu tenho 3 filhas, uma de 14, uma de 15 e uma de 19 anos. O que eu vou dar para ela? Uma arma para cada uma?
Eu, homem como ele, homem, você pode ter sua arma. Minha filha não vai ter essa arma. Ela não tem como ter. Ela vai para a universidade, ela vai a um shopping, ela vai a uma festa. Ela quer sair. Entendeu? Então, o que se quer não prevê o idoso, não prevê um deficiente, não prevê mulheres, mães, que hoje, se você for fazer um mapa, as mães moram sozinhas cuidando dos seus filhos. Nós temos uma mudança da questão social, né? Então, as famílias não têm como ter um homem para dar um tiro num bandido. Nós temos que pensar isso. Então, vamos ensinar as mulheres, beleza? Vamos arcar. Eu vou tentar ensinar minha filha a ter uma arma? Jamais. Vou lutar até o fim para que se mantenha a restrição. O senhor não concorda? Né? Não concordo. Né? Primeiro que o que ele deu até agora foram exatamente motivos e o quanto é falho o Estatuto do Desarmamento, né? Onde hoje qualquer bandido tem acesso, sim, às armas de fogo por N motivos. Né? A ideia, né, de se desarmar bandido, né, essa simples ideia, já é uma ideia absolutamente falsa. Né? É a ideia de se enxugar gelo. Né? O bandido ele vai dar um jeito de se armar. Se não for com uma arma de fogo, será com outro tipo de armamento. Se ele não consegue comprar, ele começa a fabricar. Né? Só esse ano, em São Paulo, foram fechadas 3 fábricas clandestinas de metralhadoras em São Paulo, que eram do crime organizado e estavam espalhando esse tipo de armamento entre os criminosos. Mas não tem aquela questão, né, de roubar dentro de casa também? Isso é uma lenda, né? Isso é uma lenda que se criou. De qualquer forma, ora, se você tiver o seu celular roubado e esse celular for usado dentro de uma cadeia, como é tão comum, para comandar uma chacina aqui fora, então a culpa é do seu celular que foi roubado, foi você o culpado. Se o seu carro for roubado e for utilizado durante um sequestro, então a culpa é de você que teve o seu carro roubado. Né? Então nós não podemos, né, continuar condenando a vítima 2 vezes. Então ela é vítima quando foi vítima e é vítima por ter sido vítima. Isso é um posicionamento completamente absurdo. Né? Essa ideia de que arma é coisa de homem, isso é uma ideia machista, ultrapassada, né? Coisa da década de 20 aqui do Brasil, que infelizmente a gente vê sendo repetido agora. Né? Então a minha filha, eu também tenho filhos, né? A minha esposa sabe atirar. Né? Inclusive ela é esportista. Né? A minha filha aprendeu a utilizar uma arma com responsabilidade. Por isso que eu não tenho o menor medo de um acidente em casa. Né? Porque há a responsabilidade. Né? A arma é um objeto como outro qualquer, né? Que obviamente quando não tratado com os devidos cuidados, pode realmente gerar uma fatalidade. Né? Então, se ele não quer ter uma arma, se ele não quer que as filhas deles tenham uma arma, o problema é dele. O que eu não vou admitir é que ele queira impingir, né, obrigar que eu me torne um covarde, né, e não tenha uma arma para defender a minha família. Né? Se eu quiser morrer defendendo a minha família, defendendo os meus filhos, defendendo a minha mulher, isso é uma opção minha. Né? Se eu quiser me acovardar, me ajoelhar perante a criminalidade e me deixar ser vítima, isso também é uma opção minha. Né? Então, essa ideia de que o Estado tem que controlar tudo, né? Que as leis têm que ditar como você deve agir em todas as suas opções individuais, a sua individualidade dentro da sua casa, isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo total e, repito, o Estatuto do Desarmamento continua sendo um fracasso, vai continuar sendo um fracasso e daqui a 1 ano, se a gente se encontrar novamente, você vai ver que a criminalidade continuou crescendo, mesmo ainda havendo o tal Estatuto do Desarmamento que não desarmou os criminosos. Em um crime recente, um homem que decapitou 5 pessoas em Mogi das Cruzes, né, na Grande São Paulo, tinha porte de arma por ser vigilante. Como é exigido, ele passou por testes físicos e mentais para ter o porte e ainda assim cometeu esse crime que é bárbaro. Né? Os critérios adotados para a concessão do porte são confiáveis? Então, veja bem, né, nesse caso específico que interessante, ele era uma pessoa que, em tese, ele foi treinado para utilizar uma arma de fogo como um vigilante, porque olha só, o vigilante ele vai utilizar essa arma de fogo em serviço. Particularmente, ele não tem arma de fogo. Né? E a maioria absoluta das vezes é negado a ele esse direito. Ele né? não pode, né? Carregar para casa, ele tem que Ele não deixar pode. na Ou empresa. seja, alguém que era treinado para utilizar uma arma de fogo, que tinha um porte no seu ambiente de trabalho, utilizou o que para matar? Um machado. Ele era um psicopata. Mas ele poderia estar ameaçando com arma. Ele não fez isso. Ameaçou para pegar a vítima. Ele não fez isso, ele não fez isso. Ele usava a simples presença física, exatamente por suas vítimas estarem, inclusive, desarmadas. Isso era muito fácil, né? Por isso que ele escolhia mulheres. Como foi esse caso agora do Rio de Janeiro. Né? 43 pessoas assassinadas com o quê? Facadas. Né? Então, assim, se o criminoso decide matar alguém,
ele mata. Né? Ele vai escolher, aí ele vai, o objeto que ele tiver em mãos, ele vai utilizar, e é exatamente isso que a gente está vendo no Brasil hoje. Senhor Francisco. Bom, primeiramente, o que se coloca em torno da arma de fogo especial é a letabilidade, né? O potencial mortal que a arma tem, né? Ao contrário de um celular ou de um automóvel, o celular tem 1000 funções, um carro 1001 outras. Agora, a arma só tem uma função, que é matar. O que se fala em se acovardar, ou se ter coragem, eu não me sinto inferior ou covarde por não ter uma arma de fogo. Isso é colocado também por quem quer... Porque a polícia diz para não reagir nunca. Você tem que ter um bom senso. Vou falar sobre esse discurso. É uma orientação. Entendeu? Eu vou falar sobre isso. Certo, é muito difícil falar isso. É muito fácil, por exemplo, eu poderia orientar uma pessoa a ter uma arma de fogo, mas nós temos que pensar como cidadão em um contexto de país, em um contexto de comunidade. Se a pessoa, se o seu Bené quer ter a arma, quer educar os filhos, lógico, ele tem essa possibilidade. O Estatuto dá essa possibilidade, desde que a pessoa tenha a idade correta, todos os requisitos. O Estatuto, pessoal, ele tem essa possibilidade. Então, não é isso que vai inibir. Eu não me sinto mais covarde por estar defendendo a pacificação, ser pacífico, ou educar minhas filhas num contexto social, leve, de liberdade, de poder andar sem esse risco. Eu sei que a geração dela está completamente comprometida, e talvez os filhos e os netos, porque o que nós vemos no país, eu não vejo a curto, médio prazo a possibilidade de diminuir. Mas eu acho que se a gente plantar uma semente aqui, fortalecer o Estatuto, porque nem sequer foi totalmente implantado. Os controles são frágeis, o que ele colocou que é a respeito da ONU. O Brasil não teve uma postura ainda decisiva no contexto do controle de armas em nível internacional, a ponto de estar veiculado na Folha de São Paulo. O Brasil hoje é fabricante de armas e vende para países em risco, cuja população civil está sofrendo, é o caso do norte da África, e outros países, por exemplo, que sofreram com armamentos brasileiros. Então, a indústria, eu ressalvo, a indústria está por trás dessa mudança, e eles querem, sim, vender arma para minha filha, para sua esposa, para o cidadão que queira acreditar que ele, com a arma na cintura ou na sua casa, vai resolver o problema da violência. Ele não vai. E inúmeros contextos vão mostrar isso. É uma decisão particular de cada um. Eu respeito, e o Estatuto permite isso. O Estatuto de Desarmamento. O que se quer é fragilizar o Estatuto. O senhor falou da questão da polícia. Duas questões importantes, né? Essa questão desse discurso que vem sendo implantado aí do não reaja nos últimos 20 anos. É uma orientação, né? Esse é um grande problema hoje. Por quê? Há 20 anos atrás, tá, o criminoso era muito menos cruel, muito menos violento, né? Ele dificilmente matava a sua vítima. O criminoso, ele está cada dia muito mais cruel e muitas vezes mata pelo simples prazer de matar, né? Ou como eles mesmos dizem no jargão, só para ver o tombo, né? Então, o perigo desse discurso do não reaja é que você, com isso, você não obrigatoriamente está protegendo o cidadão, mas automaticamente você está justificando o criminoso. Então, pode ver, toda vez que um criminoso, normalmente um latrocida, que é aquele que mata a sua vítima durante um roubo, né, ele é preso, o que ele diz? Ah, eu atirei porque ele tentou arrancar com o carro. Ah, eu atirei porque ele fez um gesto brusco, né? Como se um gesto brusco ou uma tentativa até de fuga fosse o suficiente para justificar o direito dele de matar uma pessoa, né? Então isso é muito ruim, isso é muito ruim. O recado tinha que ser contrário, não no discurso, mas na pena, né, na certeza de punição, naquela de, não mate a sua vítima, senão você vai ficar 30 anos preso e não vai conseguir sair antes disso, né? A segunda coisa que é importante, né, essa farsa de que hoje qualquer um, mesmo atendendo todos os requisitos, consegue comprar uma arma de fogo. Isso não é verdade. E eu vou dizer por quê. Primeiro, porque há uma questão política envolvida. Você tem um governo federal, né, que tem um plano nacional de desarmamento, né, pressiona a Polícia Federal para que a Polícia Federal expeda o menor número possível de registros de arma. Com base... Tem que ter até uma justificativa. Exatamente. Esse é o problema. Não tem, Esse é o problema, porque assim, você tem que ter você tem que apresentar uma justificativa.
E isso é absolutamente subjetivo, né? Uma justificativa pode ser, eu moro, por exemplo, num bairro violento, estão tendo muitos crimes. Para dizer a verdade, né? Hoje no Brasil bastava você ter um comprovante de residência, né? Porque você morar no Brasil, você já mora num lugar onde você pode ser vítima a qualquer momento. Mas isso é utilizado para negar o direito do cidadão. Outros problemas. Quando se fala em estatuto de desarmamento e essa possibilidade de comprar uma arma de fogo, nós estamos falando aqui, ó, pessoas de classe média, com estudo, numa metrópole, onde você tem a 20 minutos daqui uma delegacia da Polícia Federal. Só que você esquece que existe um sitiante que está a 200 quilômetros de um posto de uma delegacia da Polícia Federal, que é semi-analfabeto e não tem dinheiro para comprar uma arma legalizada. E vai ter que escolher entre ficar desarmado, né, e comprar uma arma no mercado negro, o que é muito ruim, porque acaba incentivando o comércio ilegal, acaba incentivando o contrabando de armas. Essa é a minha pergunta. Proibir a venda não aumenta o tráfico e acaba fortalecendo Sem dúvida. cada vez mais o crime organizado, as quadrilhas? Sem dúvida, sem dúvida. Você pode repetir a pergunta? Se proibir a venda, pegando o gancho do seu Benê, proibir a venda não aumenta o tráfico e acaba fortalecendo cada vez mais o crime organizado, as quadrilhas? Sem dúvida. Há de haver um equilíbrio entre o que propõe a lei, em que propõe a regulamentação dos órgãos de fiscalização e as políticas de estreitamento, né? São 3 ações. Você tem que trabalhar na questão de recolher ou tentar legalizar as armas que estão nesse contexto. Você tem que inibir e você tem que reprimir. Você tem uma lei que é boa, nós temos uma lei que prevê todos esses crimes. Então, por exemplo, ele não chegou a ser totalmente implantado e já estão tentando revogá-lo. Agora, o mérito que se você for colocar, efetivo, é no comércio. Eles querem que a população tenha a possibilidade de comprar, porque nós somos, eu repito, um mercado potencial para isso. Um país, aquilo assim, tem para alguns setores, quanto pior, melhor. E é o contexto. Eu falei 9 armas. Eu entendeu? até estranhei assim, a quantidade. Não sei se Pois é absurdo, mas não é absurdo. Não, senhor, você imagina, você 9 vai armas com não é nome... Absurdo. Quantas armas são hoje? Quantas armas são hoje? Perdão, eu não tenho a Você precisão. está vendo, você não tem. conhece a Acho que hoje é legislação. Olha, colega, hoje é Você não está é discutindo, necessário. não, colega não. Você está discutindo uma legislação que você não Você é um conhece. especialista, eu tenho. Entendeu? Você acha 9 absurdo, mas você não sabe qual é a quantidade hoje. Hoje são 6. São 6 São armas. 6. Né? E isso, por que são 6? Tá? Porque era aquela ideia de quantas armas a pessoa poderia adquirir durante uma vida inteira. Né? Então, assim, por que 6? Por que não 9? Por que não 12? Por que não 5? uma? Né? Porque quem tem uma não tem nenhuma, né? Já diz o velho ditado. Mas assim, esse tipo de restrição, inclusive, é ridículo. Né? A maioria dos países nem existe esse tipo de restrição. Né? Aqui no Uruguai não existe, né? Na Argentina não existe. Né? E nem por isso a criminalidade é maior. Né? Muito pelo contrário, é muito menor que a brasileira. Porque, repito, né? Não está ligado, né, a questão de ter armas de fogo a uma questão do aumento da criminalidade. Eu vou dar um exemplo da época do Estatuto que eu lembro com precisão, que nós tínhamos aqui em Brasília uma estatística de 500 armas apreendidas ilegalmente num determinado ano, não sei se 2003, 2002. Só em São Paulo, uma única empresa de segurança havia registrado o furto de 500 armas. Eu falei, é um absurdo. Então, por exemplo, o Estatuto passou a perceber isso e fundamentou isso. E o Estatuto desarmou as empresas de segurança? Não, mas criou um artifício que inibe isso e Mentira. que regula. Sim, Mentira, existe um artigo mentira. no Estatuto que prevê isso. Eu Ué, posso mostrar para você. isso deixa de acontecer só porque existe lei? Sabia que Não, existe mas uma lei passou a ter contra o uma homicídio? legalidade melhor. Homicídio também é muito proibido, melhor. tráfico de drogas é proibido, furto é Sim, proibido. mas tipificou uma coisa que parecia, era um comércio vulgar, uma Imagina, empresa de isso é fachada que estava distribuindo Isso continua armas na acontecendo, população. isso Agora, uma continua pessoa acontecendo. com 6 ou com 9, para que você vai querer não, arma? desculpa, você desconhece. Entendeu? Não, senhor. Você desconhece. Alguma coisa eu sei, não a ponto de detalhes como você. Aquela legislação hoje inibe que empresas desse tipo de fachada façam isso. E, inclusive, mais, esse projeto agora ainda fragiliza mais ainda aqueles que detêm armamentos para venda. Está aqui com coleção. Fragiliza como? Sim, sem a devida registro no Aonde Sinarme. está isso? Sim, aqui. Aonde está isso? No No projeto PL? do Peninha, no Imagina, PL. pelo amor de Entendeu? Deus, que bobagem você está Ah, dizendo. sim, não, senhor. Olha, o Estatuto do Desarmamento ele foi tão eficaz no controle e na fiscalização, ele foi tão bom, que sabe quantas armas foram jogadas na ilegalidade por causa do Estatuto? 8 milhões de armas. Em 2010, dados, procura, pede para a Polícia Federal, eles te mandam também.
Por quê? Por quê? Porque a cada 3 anos o cidadão é obrigado a recadastrar, a renovar o seu registro. O problema é que é o seguinte, foi como eu disse, só pode ser feito na Polícia Federal. A pessoa tem que passar por um teste escrito, um teste prático de tiro, um psicológico, e pagar todas as taxas. Então, quantas pessoas hoje no Brasil conseguem fazer isso? Muito poucas. Quantas pessoas confiam no governo hoje para fazer isso? Muito poucas. Então, mas aí o governo teria a obrigação de ir lá, já que já tem o registro anterior, ir lá e apreender a arma do cidadão. E ele vai fazer o quê? Ele vai prender 8 milhões de pessoas? Não olha, estou dizendo prender as pessoas, mas pelo menos... A arma está ilegal. Deixa eu só concluir. Perdão. A arma está ilegal. A arma foi jogada na ilegalidade do dia para a noite. Então, se a ideia era, né, que o melhor é, como ele disse, né, você ter armas registradas, com o endereço certo, fez o efeito exatamente o contrário. Inclusive, isso é uma das nossas brigas. Né? É que se a renovação do registro, que até pode ser feita, mas seja feita de uma forma desburocratizada, porque nós não estamos... porque senão a gente vai continuar tendo uma lei como é hoje, elitista, onde quem tem dinheiro, quem tem mais estudo e opta por ter uma arma de fogo, consegue. Quem é mais pobre, quem é semi-analfabeto, quem é analfabeto, não consegue ter uma arma de fogo. Né? Então quer dizer que um pai de família que de repente ficou desempregado, né, e comprou há 3 anos uma arma de fogo, hoje ele precisaria renovar, ele não pode renovar porque ele está desempregado. Essa é a lei. Isso é um absurdo. Né? É jogar cidadãos honestos, pessoas trabalhadoras de bem, que só querem se defender, né, na ilegalidade, tratá-los como bandidos, é o que tem acontecido no Brasil. Professor Regis, para a gente concluir, que nós estamos infelizmente chegando no final do nosso mais programa, uma vez, é sempre o mesmo discurso, que é colocar para o cidadão a possibilidade dele comprar, ter sua arma, seguir em frente como ele acha correto. E a gente está vendo aqui. Quanto mais pessoas tiver esse acesso nessa fragilidade que está sendo colocada, é pior. É pior para o contexto da população. O que se tem, como não se tem ainda um controle eficaz, como eu falei, ainda não foi totalmente implantado, esses instrumentos têm que ser aperfeiçoados diariamente, têm que ser revistos, têm que ser cobrados. Nós temos uma lei da informação que hoje não nos permite ter essa transparência, saber o que é fabricado, vendido, ao que chega ao comércio e chega ao cidadão. Então, antes de chegar a todo mundo, essa facilidade toda que se está propondo, que você vai resolver o seu problema de segurança, vai andar todo mundo, talvez, com o seu coach, eu quero ver isso acontecendo. A gente vê os países que isso não acontece, não é verdade. Então, a legislação tem que ser eficaz, ela sozinha não vai resolver, é um conjunto de políticas, é isso que nós estamos propondo, que eu vou defender. Bom, senhores, infelizmente a discussão é ótima, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo discutindo, até porque ela é muito polêmica, claro. Mas infelizmente o nosso tempo terminou e a gente espera que essa situação, que esse tema seja pelo menos discutido com a sociedade e com todos os lados que estão envolvidos dessa polêmica, dos a favor, dos contra, e que se chegue aí a um senso comum ou então a um equilíbrio. Queria agradecer mais uma vez a presença dos senhores e termina aqui mais um Debate Brasil. Mas na semana que vem tem mais discussão e você pode participar do programa. Deixe sua opinião e sugestão na nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Uma ótima noite a todos e até o próximo programa.